Olá, boa noite, graça e paz, tudo bem? Domingo, juntos, vamos louvar, adorar, bendizer o Senhor, porque Ele é bom, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, amém? Neste momento, eu gostaria que você fechasse os seus olhos, baixasse a sua cabeça e juntos vamos orar, pedindo por esse culto nesta noite, tá bom? Deus bom e poderoso, obrigado por tua igreja estar reunida, mesmo no meio da pandemia, no meio de uma quarentena, impossibilitados de estarmos juntos, mas pela graça do Senhor, unidos em um só coração, em louvor, honra e glória ao Senhor Jesus. Abençoe agora este culto, fale conosco através da sua palavra e abençoe o seu povo, Senhor, em todo lugar, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Vamos louvar o Senhor. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida e cura feridas, seca lágrimas. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda a minha vida, que cura as feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar e adorar, bendizer e seguir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis e me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. É bom louvar a Deus pelos feitos seus e pela paz que nos traz. É bom erguer as mãos para o adorar, dizendo hosanas ao Rei. Não há nada que possa tirar a alegria que invade o meu ser, que inunda minha vida, que cura feridas, seca lágrimas. Eu quero cantar e adorar, bendizer e servir a Jesus que na cruz deu sua vida porque me quis, que me escolheu para estar para sempre ao seu lado. Me resgatou e por amor fui por ele transformado. Oh, yeah, yeah, yeah. Amém. Como é bom começarmos cantando ao nosso Deus, adorando a Ele, né? Gostaria de compartilhar com os irmãos um pequeno trecho da palavra de Deus que está no Salmos de número 136, né? Mas precisamente no primeiro verso dele, que ele fala o seguinte: deem graças ao Senhor porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. Verso 2, deem graças ao Deus dos deuses, o seu amor dura para sempre. É muito bom cantarmos ao nosso Deus, entendermos o quanto Ele é bom,
e o quanto o seu amor é grande para conosco. Gostaria de convidar você a continuar cantando essas canções conosco nesta noite e que você seja profundamente abençoado pelo amor de Deus e entenda que o nosso Deus é bom acima de todas as coisas. Rei do meu coração, Seja o meu esconderijo, és minha canção. Rei do meu coração, seja o meu esconderijo, refúgio que preciso, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Rei do meu coração, seja o vento em minhas velas, a âncora no mar, és minha canção. Rei do meu coração, seja o fogo em minhas veias, o eco dos meus dias, és minha canção. Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, tu não me deixarás jamais. 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 Tu és bom, bom, bom. Tu és bom, bom, bom. Amém. Que possamos sempre lembrar o quão bom é o nosso Deus. Gostaria de convidá-los a cantar mais este belo hino que muito fala aos nossos corações. Que você possa contar as bênçãos que Deus tem feito na vida de cada um. Da vida as vagas procelosas são, e com desalento julgas tudo vão. Contas muitas bênçãos dizendo uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Contas bênçãos de plantação, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, não duvidarás, em canção alegre os dias passarás. Contas bênçãos de plantação, recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, hás de ver surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste em que tu vais morar. Conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma, conta de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez.
animes, Deus por cima está. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e paz celestial. Quantas bênçãos, junta quantas são recebidas da divina mão. Uma, dizes de uma vez, há de ver surpreso quanto Deus já fez. Amém. Meus queridos irmãos, eu gostaria de convidá-los nesse momento de ofertório. Vai estar na tela do seu celular ou da sua televisão os dados bancários da igreja. Fique à vontade para fazer a sua transferência, para você ofertar da maneira qual cabe no seu coração. Lembrando a todos que às terças e quintas-feiras o pastor estará na igreja no período da tarde recebendo primícias. E se você quiser também estar levando seu dízimo e sua oferta até ele, fique à vontade. A nossa querida irmã Beatriz estará nos dirigindo uma palavra de oração neste momento. Vamos orar? Muito obrigada, Jesus, por mais um dia que o Senhor nos concedeu vida. E que tamanha graça podemos unicamente estar respirando, estarmos cultuando, mesmo que longe um dos outros, e muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor deu inteligência ao homem para que pudesse criar formas de estar longe, mas estar perto, meu Deus. Que o Senhor possa estar cuidando de cada família, em suas casas, que possam estar tomando os devidos cuidados, meu Pai, e que não possa faltar nada a eles, meu Deus. Abençoe as vidas que estão ofertando e dizimando nesse momento, e até aquelas que não podem, papai. Que o Senhor venha estar com cada um de nós. É que eu te peço e te agradeço. Amém. Queridos irmãos, nós vamos meditar na palavra de Deus e para isso eu gostaria que você abrisse comigo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 15, versos de 18 em diante, tá bom? Capítulo 15, verso de 18. Nós vamos até o capítulo 6, verso 4, tá? Diz a palavra de Deus: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós outros me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que o seu senhor. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós. Outros, se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa. Tudo isso, porém, vos farão, por causa do meu nome. Porquanto não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também a meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora, não somente têm eles visto, mas também odiado, tanto a mim como a meu Pai. Isto, porém, é para que se cumpra a palavra escrita na sua lei. Odiaram-me sem motivo. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. E vós também testemunhareis, porque estáis comigo desde o princípio. Vamos ainda para o capítulo 16, verso 1 ao verso 4. Tendo-vos dito estas coisas, para que não vos escandalizeis, eles vos expulsarão das sinagogas. Mas vem a hora em que todo o que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Isso farão porque não conhecem o Pai nem a mim. Ora, estas coisas vos tenho dito para que quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vos disse. Não vos disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Amém? Vamos orar? Bondoso Deus, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador, eu quero pedir ao Senhor agora pela sua palavra, ministra em nossas vidas, ó Deus, fale conosco, precisamos ouvir de Ti.
em nome de Jesus. Amém. Você é amigo de Deus? Quero lhe fazer uma pergunta bem clara, bem específica. Você se julga amigo de Deus? Pois bem, se você responde sim a essa pergunta, eu sou amigo de Deus, então, obviamente, você é odiado pelo mundo. Agora, se você não é odiado pelo mundo, então, naturalmente, isso é porque você é amigo de Deus. Ou inimigo de Deus, aliás, me desculpe. Se você é amado pelo mundo, então, automaticamente, você é, certamente, inimigo de Deus. Não dá para ser as duas coisas. Não dá para ser amigo de Deus e, ao mesmo tempo, amigo do mundo. Não dá para andar com Cristo, não dá para ser amigo do Senhor Jesus e, ao mesmo tempo, ser amigo do mundo e das coisas do mundo. Tiago, capítulo 4, verso 4, nos diz que ser amigo do mundo se constitui ser inimigo de Deus. Em 1 João 2,15, ele diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. E agora, Jesus deixa claro aos seus discípulos que eles seriam odiados pelo mundo pelo fato de serem amigos de Deus. O governo romano, já há algum tempo, havia considerado os cristãos pessoas desleais. E a razão disso é porque Jesus era Kyrios, ou Senhor dos cristãos. Você sabe, ou deve saber, ou então vai saber agora, que os romanos tinham instituído o imperador como César ou o rei, ou Deus. Todo o império deveria reconhecer o imperador como Deus. Portanto, eles deveriam dizer, sim, César é Kyrios, ou César é o Senhor. Porém, os cristãos se negavam a reconhecê-lo como Kyrios, ou reconhecê-lo como Senhor. Eles reconheciam apenas Jesus Cristo como Senhor. E é exatamente por esta razão que muitos cristãos perderam a sua vida, porque eles resolveram amar a Cristo, honrá-lo em suas vidas e colocá-lo como Senhor de suas vidas, a despeito das ameaças do Império Romano, a despeito de tudo aquilo que Roma obrigava o Império a fazer. O governo perseguia os cristãos porque estes insistiam que não havia outro rei além de Jesus Cristo. O mundo os odiava. O mundo nos odeia, ou deve nos odiar. Por quê? Em primeiro lugar, porque o mundo deve nos odiar. O mundo deve nos odiar porque, em primeiro lugar, pertencemos a Cristo. O texto de capítulo 15, versículo 18 e 19, faz essa afirmação. O mundo vos odeia, porque primeiro odiou a Cristo. Se vós, versículo 19, fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário dele vos escolhi, por isso o mundo vos odeia. O mundo aqui é o quê? O mundo não é o planeta, o mundo é o sistema de coisas ou a organização reinada por Satanás, onde o inimigo reina, e que, por consequência, é contrário a Deus e a tudo que ele representa e a sua lei. O mundo é um sistema, é uma organização que se opõe a Deus. Por esta razão, eles odeiam a Deus, odeiam as coisas que o representam, odeiam a sua palavra e, portanto, odeiam a Cristo, odeiam a igreja. Então, eis a primeira razão que Jesus aponta pelo qual o mundo nos odeia. Ele nos odeia porque nós pertencemos a Jesus Cristo. Nós o representamos, nós somos o seu povo. Em Mateus capítulo 10, verso 22, ele diz que nós seríamos odiados por todos por causa do seu nome. Ele advertiu a igreja, ele advertiu os discípulos que por causa dele o ódio do mundo estaria sobre todos nós. Então, o que o mundo sente pela igreja, o que o mundo sente por Jesus, o que o mundo sente pela palavra de Deus, aversão, ódio, desprezo. Essa é a verdade.
milhares de almas, milhares de pessoas deram suas vidas como prova de que, de fato, o mundo nos odeia. E há várias manifestações desse ódio. Há perseguição religiosa, há uma manifestação, às vezes sutil, de desprezo, ou uma palavra de preconceito. Tudo isso evidencia que o mundo, de fato, odeia Cristo Jesus. Segundo lugar, o mundo nos odeia porque nos persegue. Nos persegue porque somos servos de Jesus Cristo. Versículos 20 e 21. Lembrai-vos da palavra, o servo não é maior do que o seu Senhor. Se perseguiram a Cristo, também nos perseguiriam. Mas se guardam a palavra dele, também guardariam a nossa palavra. Versículo 21. Tudo isso, porém, farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. O Senhor lembra aqui aquilo que ele já havia ensinado. Se eles rejeitaram o Mestre Jesus Cristo, também nos rejeitariam, porque nós o representamos, nós estamos com Cristo habitando em nosso coração. Então, por esta razão, eles sempre se oporiam a nós. O mundo, na verdade, não nos odeia. Ele odeia o nome de Cristo em nós. Nós somos cristãos, representantes de Jesus. E da mesma forma que o perseguiram ao colocar na cruz, eles perseguiriam todos aqueles que defenderiam suas palavras. Eles também se oporiam a todos aqueles que pregariam em seu nome, ou que realizariam qualquer sinal em seu nome, ou que mudariam suas vidas em seu nome. Todos esses são e serão sempre perseguidos e odiados por causa de Cristo. O exemplo é Paulo. Saulo, ainda lá em Atos, capítulo 9, lá no verso 4, ele tem um encontro com Jesus, e a palavra de Jesus para ele é: Saulo, por que me persegues? A palavra não é: Saulo, por que você persegue a igreja? Saulo, por que você persegue os cristãos? Saulo, por que você persegue esta comunidade de pessoas que estão se reunindo em meu nome? Não, porque você me persegue. Cristo ali está dizendo: eu estou na igreja, eu sou a igreja, eu sou a noiva de Cristo, eu sou o cordeiro, ele é o meu corpo, nós somos um só. Então, Paulo ou Saulo, quando você persegue um cristão, você está me perseguindo. Queridos, nós somos odiados, como eu disse, segundo ponto, nós somos odiados porque somos servos de Cristo, nós o representamos, nós estamos com Ele, Ele está em nós. Ele diria a nós ou a quem nos perseguir hoje: porque você está me perseguindo. Terceiro lugar, o mundo nos odeia porque o mundo se torna culpado, porque ele ouve a palavra, ele ouve a mensagem de Deus, mas mesmo assim escolhe odiar. Ele nos persegue porque despreza a palavra ensinada da parte do Senhor. Versículo 22 e 23, se eu não viera, nem lhes houvera falado, ou seja, se ele não tivesse pregado a mensagem de Deus, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa. Quem odeia ele, odeia também ao seu pai, porque ele pregava em nome do seu pai. O pecado do mundo não é de ignorância, mas de rejeição, uma rejeição clara, não é velada, é clara, é afrontosa, é consciente. O mundo despreza Jesus porque despreza aquilo que Jesus ensina, e Jesus ensina os pecados do povo, Jesus mostra a necessidade de arrependimento, Jesus ensina a necessidade de se voltar a Ele, de deixar as coisas deste mundo, de negar-se a si mesmo, e esta é a mensagem que o mundo não quer ouvir. Jesus pregou a palavra claramente, não havia dúvida sobre a mensagem. Ele anunciou, ele veio pregando: arrependei-vos, arrependei-vos,
arrependei-vos, mas eles não quiseram ouvir. A igreja nasceu pregando, arrependei-vos, e eles não quiseram ouvir. Nós hoje precisamos dizer a este mundo, arrependei-vos, e adivinha o que vai acontecer? Eles também não ouvirão, e se oporão a nós. Se oporão a nós. Quarto, o mundo torna-se culpado porque viu as obras do enviado de Deus e mesmo assim o odiou. Não foi só as palavras, foram as obras, foram os milagres. Quantas coisas Jesus Cristo fez no meio deste povo. No versículo 24 ele diz, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, pecado não teriam. Lá no versículo 22, ele fala, se eu não tivesse falado, pecado não teriam. Agora no versículo 24, se eu não tivesse feito entre eles tais obras, nenhum pecado teriam. Mas agora, não somente eles têm visto, mas também odiado, tanto a mim, quanto ao meu Pai. Jesus, então, não só pregou, não só ensinou, não só falou, mas também mostrou com poder, com milagres. Nenhum momento da história, nenhum momento do passado, houve uma manifestação maior de milagres do que na vida e no ministério de Jesus Cristo. Você já imaginou em 3 anos o que Jesus Cristo fez de sinais entre os judeus? Mortos ressuscitados, leprosos curados, cegos enxergando, coxos levantando, paralíticos andando. Mais do que isso, uma manifestação clara na natureza. O vento cessa na palavra de ordem de Jesus. A tempestade se acalma. É possível reverter as leis da natureza. Ele anda sobre as águas. Ele tem controle sobre toda a sua criação. Ele ordena uma figueira e ela seca de um dia para o outro, imediatamente. Além de muitos outros sinais, Jesus, com o poder da sua palavra, curava uma pessoa. Com o poder da sua palavra, ele expulsava demônios, ele reinava absoluto, e os sinais eram nos céus e na terra, um poder manifesto em Cristo Jesus. E o que o mundo fez? O mundo se humilhou, o mundo se arrependeu? Não, fechou o coração para Cristo, como uma multidão de pessoas ainda faz hoje. Ouve a palavra, mas não crê. Vê os sinais, os milagres de Jesus ainda hoje, mas ainda assim não creem. Mas pastor, que milagres são esses que Jesus faz ainda hoje? Olha para a vida dos verdadeiros cristãos. Olha o milagre que Deus tem feito em suas vidas, a transformação de vida. Como eles conseguiram deixarem de ser prostitutas para serem mulheres dignas, como conseguiram deixar os vícios, como conseguiram deixar as bebidas, como deixaram a vida torta da ladroagem, da bandidagem, para andar com Cristo, como conseguiram fazer todas estas coisas. Conseguiram, na verdade, porque Jesus Cristo está agindo em suas vidas, realizando o milagre da transformação, da nova vida em Cristo Jesus. Lá em 2 Coríntios 5,17 ele diz que nós somos nova criação em Cristo Jesus, e ele nos fez de novo pelo poder da cruz, do sangue de Jesus. Mas há ainda pessoas que rejeitam. Eu já ouvi pessoas dizendo, eu não acredito que essas pessoas que dizem que se converteram na prisão, de fato são convertidas. Eu não acredito que aquela prostituta que estava na prostituição até ontem, agora tem uma vida transformada, é uma nova pessoa. Eu não acredito que Deus esteja mudando pessoas hoje ainda. É claro que existem pessoas que se dizem cristãos e não têm uma vida transformada.
Mas não tem porque Deus não pode operar, não tem porque não tem fé, não tem porque não se arrependem, não tem porque ainda são amigos do mundo, andam no pecado, amam o pecado e por essa razão nunca terão uma vida que mostra a luz de Jesus. Quinto, o mundo odeia a igreja, odeia Jesus, odeia os cristãos, odeia a Cristo, promove perseguição por causa da sua cegueira espiritual. Capítulo 16, versículo 1 a 4. Aqui ele vai nos dizer claramente: tenho-vos dito essas coisas para que vocês não fiquem escandalizados. Eles vos expulsarão das sinagogas, mas vem a hora em que todos que vos matar julgará com isso tributar culto a Deus. Eles estão cegos, eles não enxergam. Quando João escreve as letras do Evangelho, estamos já na última década do primeiro século, por volta do ano 90 depois de Cristo. Por volta do ano 90 depois de Cristo. E o que acontece? Neste tempo, uma severa perseguição já havia ceifado a vida de todos os apóstolos, com exceção de Pedro, de João. Paulo já havia sido decapitado em Roma. Muitos cristãos lavaram com seu sangue o Coliseu e muitos outros ainda fariam isso. Eles já tinham assistido o imperador ascendendo as ruas de Roma com o corpo sendo queimado de cristãos nos postes. Centenas iluminando as ruas de Roma. Eles já haviam presenciado perseguições terríveis contra a igreja do Senhor, mas ela permanecia firme. Os crentes continuavam sendo excomungados da sociedade, continuavam sendo expulsos das sinagogas, continuavam sendo tratados por suas famílias como pessoas completamente indignas, sendo expulsas da cidade, expulsas da família, expulsas da comunidade, continuavam perdendo tudo que tinham, confiscado por Roma, confiscado pelo império, colocado nas cadeias, nas prisões, para serem ali, muitas vezes, vítimas de maus tratos, de tortura severa, por causa de uma palavra: Jesus Cristo é Kyrios, é o meu Senhor. Eles preferiam sofrer tudo isso por amor a Cristo do que ficar com a amizade com o mundo. O mundo estava cego para a verdade e ainda está cego hoje. Não enxerga Jesus, não enxerga a verdade, não enxerga que este mundo não tem absolutamente nada que possa nos dar, pelo qual realmente importa que vivamos. Irmãos, se estamos vivendo dificuldades hoje com a nossa quarentena e pandemia, imagina o que os cristãos viviam no primeiro século. Imagina só. Isolamento? Irmãos, eles ficavam anos presos, incomunicáveis. Fome? Eles comiam resto, lavagem, que nem os porcos comiam nas prisões. Dificuldade de todo tipo. Frio, nudez. Paulo mesmo diz nas suas cartas: perigo de todas as formas. Perigo entre os judeus, perigo entre os incrédulos, ou os que não eram judeus. Nudez, açoitamento público, achincolhamento, ou seja, eles eram achincoalhados, eram xingados, humilhados publicamente. Por quê? Porque simplesmente eles se recusavam a dizer: Jesus Cristo não é Senhor. Não há nenhum radicalismo maior ou mais terrível do que o radicalismo espiritual. Ainda hoje, há milhares de cristãos sendo presos, perseguidos, excomungados da sociedade e da família, passando fome e frio, perdendo casa, família, esposa, filhos, porque entregaram suas vidas a Jesus Cristo. Se nós não enfrentamos isso no Brasil, não é porque o mundo nos ama aqui. Não. É porque pela graça de Jesus
Ele não permite que isso aconteça no Brasil ainda, mas tudo pode mudar assim. E se mudasse, de que lado você ficaria? Do lado dos que amam a Cristo, dos que amam a Jesus e são amigos dele, custe o que custar, ou do lado do mundo, do lado daqueles que se importam mais consigo mesmos do que com a verdade da palavra de Deus? Há uma multidão de cristãos hoje que estão mudando a palavra de Deus para que ela se adeque ao seu estilo de vida. Estão dando um jeito de mudar a palavra para que aquilo que Jesus ensinou fique mais brando, fique mais aceitável à sociedade. Há igrejas que já não falam mais a palavra pecado, já não ensinam mais arrependimento, já não falam mais sobre a necessidade de conversão. Há uma igreja que se levanta onde tudo pode, tudo é permitido, tudo é santo, tudo agrada a Deus, onde o estilo de vida não precisa ser mudado desde que você continue tendo sua vida de devoção no domingo. Irmãos, a igreja foi chamada para sair do mundo. Nós não pertencemos mais a este mundo. Isso significa que tudo para nós, em relação ao mundo, mudou. E precisa mudar. Então a pergunta que eu e você devemos fazer agora em nosso coração, enquanto chegamos à conclusão dessa mensagem é: em primeiro lugar, você é amigo de Deus? Então o mundo te odeia, te persegue, te despreza, não te aceita, não te convida para as festas, não quer a sua presença. Agora, se o mundo te convida, se o mundo te aceita, se o mundo te aplaude, se o mundo te afaga, se o mundo te acaricia, se o mundo te seduz, se o mundo te traz para perto, então não tenha dúvida do que eu vou lhe dizer: você ainda é inimigo de Deus. Não sou eu. Capítulo 15, versículo 18. Fique atento, meu irmão. Ele ainda vai separar o bode das ovelhas. De que lado você vai estar? Dos que amaram o mundo e construíram para si seus altares idólatras, seus cultos, seus deuses, suas religiões, para se sentirem confortáveis consigo mesmo e, na verdade, estavam mentindo a si mesmos? Ou ficarão do lado daqueles que defendem a palavra de Deus, que vivem e pregam e ensinam o arrependimento e a fé no Senhor, custe o que custar, única fonte de salvação? Que Deus nos abençoe. Igreja Batista Aliança, que um dia, seja com sangue ou seja de outra forma, que nós possamos mostrar a este mundo onde vivemos que Jesus Cristo é, de fato, o Senhor. Não nas canções, não nas palavras, mas nas atitudes, dentro e fora da igreja. Que o mundo possa olhar para nós no trabalho e detestar a nossa honestidade, porque somos cristãos. Detestar a verdade dos nossos lábios, porque a palavra de Deus está nos nossos lábios. Odiar nosso comportamento reto, porque eles querem andar no pecado. Odiar nossos relacionamentos santos, porque querem viver na prostituição. Que a igreja do Senhor seja purificada, porque é amiga de Deus. Amém? Vamos orar? Fecha os olhos, curva a cabeça. Maravilhoso Deus e Pai Todo-Poderoso, em nome de Jesus, eu quero te pedir agora que abençoe a nossa igreja, abençoe o teu povo, espalhado por todo o Brasil. Senhor, nós somos chamados do mundo, porque nós não somos mais o mundo. Devemos refletir a imagem de Cristo, refletir a glória de Cristo no meio das trevas.
mesmo que isso seja custoso, mesmo que isso exija de nós um sacrifício, mesmo que isso exija de nós uma enorme renúncia. O Evangelho é assim. O Senhor renunciou tudo por amor. Devemos renunciar tudo por Ti. Então, Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus, ensina-nos a renunciar em nossas vidas aquilo que ainda está por fazê-lo, ainda está para ser deixado, está para ser abandonado. Tem misericórdia daqueles que ainda estão amando o mundo e sendo amigo do mundo, e dê a eles a oportunidade de arrependimento, Senhor, para que voltem para os Teus caminhos em lágrimas, chorem no altar do Senhor, clamando: perdão, Senhor, perdão, Senhor, perdão, Senhor. Deus, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Queridos, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Para isso eu gostaria que você se aprontasse. Enquanto nós cantamos essa canção, você terá tempo para que você possa ajeitar as coisas aí, né? Colocar o pão à disposição, colocar o suco de uva ou o vinho que você estiver usando aí à sua disposição, para que nós juntos possamos celebrar a ceia do Senhor. Uma palavra de recomendação. Aqueles que estão recebendo visitas em casa ou têm filhos que não são batizados ainda, eles não devem participar da ceia do Senhor. Pastor, mas isso é acepção. Não é acepção, porque Jesus Cristo celebrou a sua ceia e deu esse mandamento para a sua igreja. Portanto, somente aqueles que são corpo de Cristo, batizados numa igreja evangélica, arrependidos dos seus pecados e convertidos, estes sim devem participar da ceia. Tá bom? Além disso, nós vamos comer juntos, tá bom? Se você é de alguma igreja evangélica, de outra, né, não batista, e está assistindo esse culto e quiser participar conosco agora, então você pode fazê-lo enquanto nós também estamos fazendo, tá bom? Que a graça do Senhor fique conosco, amém? Irmãos, vamos cantar. Enquanto cantamos, ore, confesse o seu pecado, abandone-o diante do Senhor e se prepare para a ceia, amém? O sol se apagou, ali estava morto o Salvador. Seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado ele levou. Cessou seu respirar, em trevas se encontrou o Filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi. A terra estremeceu, sepulcro se abriu, e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitado
quero convidar você agora, neste momento, a abrir sua Bíblia comigo no texto de Mateus, capítulo 26, versículo 26. Esse é o texto onde Jesus celebra a sua ceia com os seus discípulos. Nós vamos aqui também fazer o mesmo que o nosso Senhor fez por nós na cruz. Lembrando ainda que a crucificação de Jesus representa para nós a razão da nossa salvação. Nós celebramos e neste momento o pão simboliza o corpo de Cristo. Amém? E a igreja deve entender neste momento que não é pão, é Cristo Jesus que morreu na cruz. É isto que está sendo representado agora, neste momento, enquanto celebramos, tá bom? O texto da Bíblia, Mateus 26, 26 diz: enquanto comiam, tomou Jesus um pão e, abençoando-o, o partiu e o deu aos discípulos, dizendo: tomai e comei, isto é o meu corpo. Vamos erguer nosso pão e vamos dar graças ao Senhor. Jesus, obrigado pelo teu corpo que foi entregue no Calvário pelos nossos pecados. Se não tivesse feito, estaríamos condenados agora e não haveria para nós salvação. Obrigado, Senhor. Amém. Comamos, irmãos. Nós vamos agora celebrar a ceia olhando para o sangue do Senhor Jesus Cristo. A Bíblia diz que foi através do sangue de Jesus que nós fomos perdoados. O sangue que cobriu os nossos pecados. No Antigo Testamento, quando o cordeiro era sacrificado sobre o altar, a Bíblia diz que naquele momento o sangue daquele cordeiro era o sangue substitutivo. Ou era feito ali a propiciação pelo pecador. Deus aceitava o sacrifício do animal em lugar do pecador. Quando João descreve o encontro dos discípulos com Jesus, lá no começo do Evangelho, ele é dito: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus Cristo é o Cordeiro sacrificado e o sangue dele, expiado ou colocado ali naquele altar, propiciou a nossa salvação. Vamos então beber? A seguir tomou um cálice e, tendo dado graças, o deu aos discípulos, dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos para a remissão de pecados. Obrigado, Senhor, pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz por nós. Que o teu nome seja exaltado por isso. Amém, Senhor. Nós vamos nos despedindo com o refrão, né? Cantando aqui o refrão dessa música. Enquanto isso, vai diminuir aí o volume e vai fechar a tela. Mas enquanto isso, você vai acompanhando conosco ainda mais o estribilho, a estrofe desse cântico que cantamos. Que Deus o abençoe, que a semana sua seja abençoada, que Ele cuide de você no seu trabalhar, no seu acordar, no seu estudar, em tudo que você fizer, que a mão do Senhor esteja sobre a sua vida. Amém. Exaltado é
Jesus.